Nesse vídeo aqui eu quero dar um conselho sincero, de coração mesmo, irmão, para todo imigrante brasileiro que esteja em qualquer país do mundo. É também um vídeo importantíssimo para quem está no Brasil agora, o brasileiro que está no Brasil agora e está pensando em sair, tá? Pensando seriamente em sair, tá? Então, veja bem, eu sei que existem situações e situações, então é um vídeo um tanto quanto delicado, sensível, porque isso vai muito do coração de cada um, mas eu preciso colocar luz nesse assunto aqui, irmão, em nome de Jesus. Porque eu estou há 2 anos fora e nesses 2 anos eu conheci a história de muita gente, mas muita gente aqui. Brasileiro, hispanos. Eu conheci a história de pessoas, né, que chegaram novas, chegaram na meia-idade, chegaram mais velhas. E cada história é uma coisa, né? As pessoas abrem o coração e começam a dizer ali os seus problemas, então eu quero tentar deixar aqui uma luz nesse assunto para você, para que você tome a decisão certa. Porque a decisão certa, irmão, olha, vai mudar completamente o futuro da sua vida e da sua família. Eu sei que muita gente não vai conseguir chegar no final desse vídeo, porque talvez o que ela vai ouvir não é o que ela queria ouvir. Porque muitas vezes o que você procura ouvir é o que o influencer fala, esses influencers que estão fora do Brasil, que só contam vantagem para você, que não falam a verdade, que pegam uma picanha e mostra ali que pagou $40 na picanha, $30, né? Que fica mostrando carro tal, carro X, carro Y, porque esse carro custa tanto e no Brasil custa tanto. E aí você fica, né, o tempo todo, o Brasil não dá, aqui não dá pra mim, aqui é ruim, enfim. Há casos e casos, tá? Mas existe uma manipulação muito grande acontecendo na internet, uma falta de responsabilidade com pessoas, né? Porque nas histórias que eu ouvi aqui, aliás, na maioria delas, as pessoas falam assim, ó, eu vim, sabe por quê, pastor? Porque eu ficava vendo o vídeo do fulano de tal, do Beltrano. E eu não vou colocar nomes aqui não, tá? Porque esse vídeo não tem o intuito de atacar ninguém. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, tá? Mas eles colocam e eles enfatizavam, eu assistia muito aquela pessoa, eu assistia muito aquela outra pessoa, e hoje eu tô aqui, eu tô vendo que não é nada disso. Eu tô vendo que, né, eu vendi minhas coisas, vendi minha casa no Brasil, saí do emprego que eu tinha, deixei um negócio que eu tinha, e hoje eu tô vivendo aqui muito apertado, passando por problemas, saúde, ansiedade, preocupação. Gente, é muita gente. E das histórias que eu ouvi, são poucas as histórias de êxito. Que a pessoa foi prudente, né? Veio com documento já do Brasil, ela já veio preparada para se legalizar, para fazer as coisas, né, direitinho. Eu soube também de histórias de pessoas que devolveram o documento, porque entenderam que aqui não era o que elas pensavam. A pessoa fez toda a parte de documentação, né? Passou por todos ali os passos, né? E aí chegou uma hora e falou assim, não é para mim isso não. Devolveu a sua residência e voltou para o Brasil. Não fazia sentido nenhum estar aqui. Então são muitas histórias. E eu quero aqui de verdade dar um conselho sincero para você. Então, olha, se você tem que guardar uma frase na sua cabeça, é essa que eu vou falar agora. Se Deus mandou você, você vem. Se Deus não mandou você, fica. Se Deus mandou você vir, você fica. Mas se Deus não mandou você vir, você volta. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 2, a partir do verso 13, vai falar, né? Logo depois do nascimento de Jesus aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. A fuga para o Egito. Olha o que acontece aqui, ó. O pai de Jesus, José, né? Ele tem um sonho e um anjo aparece no sonho dele, logo depois de Jesus nascer, e fala assim, ó, vai para a terra do Egito, foge para lá, porque Herodes vai querer fazer um mal contra o menino.
E aí ele sonha com isso, Deus dá direção em sonho, José pega Maria, Jesus e vai para o Egito. Aí está aqui, ó. Aqui vai discorrer aqui o capítulo, mas logo no final do capítulo aqui, ó, no verso... aqui, ó. Ai, cadê aqui? 19 aqui, ó. Vai dizer aqui que um tempo depois o anjo aparece em sonho e fala para José voltar para a terra de Judá. Porque aquele que queria fazer um mal contra Jesus já havia morrido. Então você vê aqui que existe um propósito de Deus na saída de Jesus. Jesus foi um imigrante, mas porque havia um propósito, havia ali um porquê. Havia um tempo necessário de saída e um tempo para a volta. Então pensa comigo aqui, meu irmão. Deus falou de verdade para você sair? Ou talvez você, por conta de desilusões, por conta de insatisfação, e há muitos motivos no Brasil para a pessoa querer sair, né? Existem muitos defeitos no Brasil, muita coisa complicada, mas tem muita coisa no Brasil que é boa. Tá? Existem pontos fortíssimos no Brasil, que são pontos muito bons, que não tem aqui fora. Eu não estou romantizando, não, eu estou sendo o mais verdadeiro possível aqui com você. Nada de romantizar, nada de ficar iludindo pessoas. Vamos falar a verdade aqui. Eu conheci uma irmã que, meu Deus do céu, voltou para o Brasil numa condição muito terrível de saúde. Porque aqui não teve como. E estava aqui há muito tempo. Ela estava em risco de vida por conta de algo que estava aparentemente nela. E eu vi o sofrimento da irmã. E aí? Você está disposto a arriscar a tua família, a tua casa, talvez por uma necessidade de sair, achar que isso vai resolver, que o lugar vai resolver? Irmão, só saia se Deus mandar você sair. E só fica se Deus mandar você ficar. Irmão, não tira minhoca da cabeça, cuidado. Muito cuidado mesmo, porque você pode expor a tua família a uma situação totalmente desnecessária, que vai pagar o pato nos seus filhos. Muito filho sofrendo aí. Muita gente sofrendo. Eu conheço, gente. Eu sei do que eu estou falando. Então, eu quero que você ore a Deus e pergunte se, de fato, você veio por uma vontade dEle. Faça até uma campanha de oração e jejum, porque Deus vai falar com você. E digo, se nesse vídeo você já sente que saiu por uma vontade sua mesmo e tem um incômodo dentro de você, tipo assim, eu preciso voltar. Não era para eu estar aqui. Eu estou insistindo, né? Isso pode dar mal. Você sente que está um incômodo, volta agora. E se você está no Brasil e sente um incômodo para vir, eu estou incomodado, corre atrás dos documentos, faz direito. Não vem na aventura, não. Não vem na loucura. Para de assistir esses influencers. Se desinscreve do canal desses caras. Para de ver comparação de preço. Para de ver precinho de roupa, de tênis, de coisinha. Para de ver isso e vai para a verdade. Onde é que está a verdade? Aqui, ó. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, não deixará que você se engane. Faça isso. Eu estou dizendo isso com toda a sinceridade de coração, porque eu tenho visto, irmão, a comunidade brasileira, muitos na comunidade, muita gente, não é a maioria, eu não conheço a história de todos, mas do que eu conheci, eu posso dizer para você aqui, que muitos estão aqui e que vieram por influências dessas pessoas que ficam fazendo comparação de preço e iludindo um monte de brasileiro, e tem gente que veio para cá, né, com uma profissão muito boa no Brasil e veio aqui para trabalhar na construção, veio aqui para trabalhar em serviços que são, assim, coisa pesada mesmo. Tá entendendo? E tá arrependido. Coluna foi pro saco, perdeu a saúde, né? Perdeu o que tinha no Brasil. Como é que eu volto agora para voltar naquele posto que eu estava antes? Como é que faz agora? Eu conheci pessoas que venderam casa no Brasil, pegaram todo aquele dinheiro, vieram para cá. Não tem mais o dinheiro. Gastaram tudo aqui. Derreteu o dinheiro todinho aqui. E agora, como é que faz?
Então, irmão, a Bíblia diz para você ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse isso que eu falei agora. Ele disse também assim para você calcular antes de construir a torre, para ver se você vai conseguir terminar a torre. A mesma Bíblia que fala da fé, para você dar passos de fé, também fala para você ser prudente. Tem hora que tem que ter fé, tem hora que tem que ter prudência. Mudar de país não é brincadeira, não. Eu estou falando isso aqui com toda sinceridade do meu coração. E só estou aqui porque eu tenho a certeza absoluta que Deus mandou eu ficar. Eu tinha certeza que Deus mandou eu vir lá quando estava no Brasil. Ele falou comigo. Né? Eu até mostrei aqui na internet o vídeo do momento, das coisas que aconteceram. Eu expliquei para vocês aqui. E eu não estou sendo hipócrita aqui não, tá? E mesmo eu tendo a certeza de que era para estar aqui, chegou um ponto que eu falei assim, ó, não dá mais para mim não. Agora chega. E vi aquela palavra, wait, espera. E na última hora, quando Deus viu que não ia ter jeito, falou, Vagnão vai voltar mesmo. Aí ele colocou o servo dele e aconteceu o que eu testemunhei para vocês aqui, tá? Mas antes fosse, talvez, se essa ideia de vir para cá fosse da minha carne mesmo, um plano meu mesmo, tipo, eu vim por mim. Eu acho que é muito fácil para algumas pessoas voltar, porque se foi um plano seu, você fala, eu quis tentar mesmo, eu queria mudar de vida, eu tenho uma experiência, uma aventura e agora eu tive, então tá bom. Se é um plano seu, é muito fácil de resolver. É só voltar. É só desfazer isso. Mas quando alguém está incumbido por algo de Deus, ela tem que cumprir. Como foi com José, quando leva Jesus para o Egito. Deus falou em sonho com ele para ir, Deus falou em sonho com ele para voltar. Foi um tempo. Entende? Havia um propósito ali. Então, irmão, presta bem atenção nisso. Você que está no Brasil, né? De repente você vê tanto vídeo de influencer aqui de fora que você já vê tudo com negatividade. Nada presta mais. Ah, não, tá tudo... Irmão, muito brasileiro que chega aqui trabalha de tudo. Mas de tudo. É na construção, é tudo, irmão. Que carrega e faz buraco e só serviço assim que destrói a pessoa. Um sol aí de 50 graus aí fora. Já imaginou se essa pessoa topasse trabalhar assim também aí no Brasil? Você acha que ela ia mudar de vida? Ela ia prosperar? Porque é o que a gente percebe aqui. Tem gente que tinha serviço no Brasil no ar-condicionado, de boa, tal, aquele serviço gostoso. Quando chegou aqui, teve que fazer coisa que jamais pensou que faria na vida. Então, irmão, tem que tomar cuidado. E essa é a parte que os influencers não mostram, né? O sofrimento, a saúde. Quanta gente aqui com síndrome do pânico, ansiedade, tendo crise, irmão. Crise, porque não tem paz na mente. É conta em cima. É a cobrança o tempo todo pegando a pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se no Brasil você tem ali uma família, cuidado não, você tem que pensar se você tem como recomeçar, se você tem como dar um passo para trás e de repente ir se ajeitando, se você tem uma casa, se você tem alguma coisa no Brasil que você possa respirar um tempo e se você entende que é momento de voltar. Outra coisa, documentação. Olha como tá aí os dias aí, ó, né? O governo americano tá limpando aqui, irmão, o negócio. Entendeu? Será que vale a pena mesmo você ficar sem documentos, se arriscando, né? Fora aí da lei, da regra e de repente acontecer alguma coisa com a sua família, cara? Né? Ah, não, eu vou ficar, não tô nem aí. Não, as coisas não são bem assim. É um assunto muito polêmico, é um assunto muito sensível, é muito particular isso. Isso aqui é só um conselho, só faça se você quiser fazer, não é obrigado a fazer, tá? Mas é o conselho que eu deixo. Só venha se Deus mandar você vir. Só fica se Deus mandar você ficar. Só saia do Brasil se realmente Deus falou. Ok? Se tá sem paz no coração para ficar aqui, ou qualquer lugar do mundo, volta. Volta porque você vai ser feliz. Ah, não tenho paz. Volta. Tem paz para ficar? Fica. Tenho documento, Vagnão, e não tenho paz. Volta. Olha o que eu estou falando aqui.
tenho documento, Vagnão. Eu sou um residente, sou um cidadão. Mas olha, não está fechando a conta. Não estou falando de situação financeira, estou falando de coração, de sentimento, de alma, irmão. Entendeu? Estou falando disso. Não é para mim, Vagnão. Volta. Não fique empurrando isso, não. Não termine os seus dias angustiado. Volta. Então é isso. A promessa sempre é de uma vida melhor. E muitos caem nessa promessa, nesse conto. E quando chegam aqui ou em qualquer lugar do mundo, percebem que a vida melhor estava lá. E aí, meu irmão, dependendo do que essa pessoa fez, dependendo do quanto ela se envolveu, fica difícil de voltar. Mas existe uma chance. Então esse é o meu conselho para você, tá? Cuidado com a ilusão, cuidado com os mentirosos, cuidado com os manipuladores, cuidado para que você não seja vítima e não coloque a sua família em risco por conta de algo que não era a vontade de Deus para a sua vida. Mas se for a vontade de Deus, que assim seja feito, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, grandemente, e até o próximo vídeo.